Olá, meus irmãos do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que Jesus Cristo, nosso doce Rabi da Galileia, possa abençoar a todos vocês. Bom, hoje nós vamos fazer uma exposição acerca de um tema que é muito recorrente no nosso dia a dia. Apesar de inicialmente o nome não dizer o tamanho das questões que engloba para que a gente possa fazer um raciocínio acerca de nossas vidas. O tema da exposição de hoje chama-se E Ele Dormia. E esse ele, com o E maiúsculo, está se referindo ao nosso Mestre Jesus. A gente encontra as passagens evangélicas, que dão origem a esse tema nos três evangelhos de Lucas, de Mateus e de Marcos. E trata-se de uma passagem acerca do Mestre Jesus durante uma travessia no Mar da Galileia, em que o mar revolto, impressiona, assusta os discípulos, enquanto Jesus está dormindo na popa. Eu vou fazer a leitura do trecho do Evangelho de Marcos para que a gente possa tecer comentários nessa nossa exposição. Então vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já o enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E então sentiram um grande temor e diziam uns com os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. E aí a gente vai observando, meus irmãos, de que essa passagem ela mostra claramente, o que Jesus veio fazer para nós aqui na Terra. Que mensagem ele veio nos trazer, como tantas outras passagens e outras parábolas de que foram registradas nos evangelhos. Eu gosto muito de fazer também, quando vamos falar sobre esse texto, sobre esta passagem, algo que a gente encontra, um comentário, na verdade, um texto complementar neste livro, que é o Luz do Mundo, do nosso irmão Divaldo Franco, e ditado pelo espírito de Dona Amélia Rodrigues. E lá no capítulo 6, do livro, existe o texto E Ele Dormia, que dá o nome a essa nossa conversação. E Dona Amélia Rodrigues, ela faz exatamente a passagem, ela faz exatamente, discorre acerca dessa passagem e nos faz mais. Ela nos mostra detalhes que nos textos evangélicos eles não estão. Ela, como o próprio irmão Divaldo diz, aquela aquarelista do evangelho, que viveu a época do tempo de Jesus aqui na Terra e pode narrar alguns textos com acréscimo de mais dados,
de mais palavras, conversações, o entendimento, a contextualização da época. E justamente nesse capítulo em que está ocorrendo essa passagem, ela nos diz, e vocês vão me permitir ler o seguinte. Ela diz que milhares de homens, mulheres e crianças naquelas paragens receberam das suas mãos sublimes as fartas concessões da saúde, as dadivosas bênçãos do reconforto. Seus lábios, os de Jesus, se entreabrindo, traçaram as inconfundíveis diretrizes da legislação do amor, o fundamento essencial do seu messianato. E aí ela continua mais adiante, que na hora 10ª, o céu apresenta-se fulgurante, e as águas tranquilas balouçam suavemente, tocadas por outros ventos leves e cantantes. Saiamos daqui, disse Jesus. Os barcos estão prontos? Sim, Rabi, retruca Simão. Devemos atingir a outra margem antes da alvorada, elucida o amigo divino. Mas neste período, relata Pedro, o velho pescador, a tempestade sopra de surpresa e colhe os incautos, imprevistamente ameaçando-lhes as vidas. Não temamos as coisas que promanam de nosso Pai, esclarece Jesus. Estou extenuado. Saiamos daqui. Os barcos deslizam sobre as cristas das ondas, eriçadas a arrebentar-se em uma renda de espumas. O Rabi toma de um travesseiro e na polpa da barca que segue os irmãos Boanerges, João e Tiago, procura o repouso. A brisa amena e o ar transparente parecem confraternizar com os astros em uma festa de prata salpicante no alto. Ao longe ficam as praias, e Cafarnaum tem os olhos acesos em candeias vermelhas e lâmpadas de barro fumegante. O mestre dorme em plácida serenidade. Os remos cantam nas águas e os lemes estão segurando com vigor. Há uma inocente alegria conquanto algumas mesclas de preocupação. Apesar das alegrias, existe uma mescla de preocupação. E Judas exclama: não será uma temeridade esta viagem? O Rabi está conosco, portanto, não há problema, redargue João. Simão, porém, sabe dos perigos nesse período e investe a Iscariotes. De fato, se formos colhidos por um vendaval, obtempera Simão, nossas vidas estarão ameaçadas. Mas Jesus está conosco, insiste André. No entanto, ele dorme. Chasquina Judas, enquanto deveria, isto para ser fiel aos propósitos das suas palavras, ele deveria vigiar. Não temamos, confiemos, conclama João. A noite está serena e o Pai vela por nós. Contudo, é perigoso, retruca mais uma vez Judas. Vamos remar, propõe Pedro na condição de timoneiro. E aí, eles começam, meus irmãos, a discorrer sobre as passagens do dia, sobre as curas que Jesus faz, e de repente, um deles fala: olhem as nuvens. E repentinamente as estrelas desaparecem sob nuvens escuras, borrascosas. Os barcos oscilam nas águas a crescerem. No célere clarão, pôde-se ver o medo estampado dos homens receosos com os relâmpagos. E ele dorme, exclama André. Dorme enquanto a gente perece, grita Judas. Confiemos, insiste João.
o barco não suportará a borrasca, relata Simão Pedro. Adornam as embarcações vizinhas e os viajantes se apavariam. O mestre dorme, Deus meu, e nós? Desespera-se Judas. Acordem-no. Mestre, mestre, chama João, receoso e trêmulo. Pereceremos se não nos salvares. Se não nos salvares, repete temeroso e revoltado Judas. Terá que nos salvar. A ideia da viagem perigosa foi ele que a teve. Brame o mar e ululam os ventos. Que tendes? Indaga o sereno Rabi. Pereceremos, amigo, explica tímido o amado João. Ele se ergue, abre os braços. O relâmpago veste-o de claridade de prata e ouro, emoldurando-o num átimo. Cala, emudece, diz Jesus. A sua voz supera a gargalhada das forças desconexas da natureza. Aquietai. O brado arrebenta-se ao longo das praias. A tentação disser há pouco por aquelas bocas, não te importa que pereçamos? Quando indagara Simão traduzindo as dúvidas gerais. Ele ali estava. O tormento interior começou a crescer naqueles espíritos tímidos e eles interrogavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pelo amanhecer, os barcos alcançaram as praias e as encostas de Gerasa, na Decápole. Bom, meus irmãos, eu não li o texto todo, né, do livro Luz do Mundo, como eu falei, mas é para nós termos esta noção, essa contextualização do que vamos discorrer. E se a gente for observar claramente o que acontece, esse texto evangélico, ele apresenta duas ordens de ideias. Um é a tempestade, que foi controlada pelo Cristo, e o outro é a importância da fé. E aí a gente pode observar de que no barco estava Jesus com os discípulos e também haviam outros barquinhos, como ele fala, como Dona Amélia Rodrigues e o texto evangélico fala, e que estavam cruzando o mar da Galileia, né, para o outro lado, o lado de Gerasa, e num horário que, por determinação, por vontade do Mestre Jesus, pediu para atravessar, isso no final da tarde, início da noite, para alcançar a outra margem, ainda ao alvorecer do dia seguinte. E nós aí vamos entender de que o que seriam esses barquinhos, se não as nossas vidas? O que será esse mar revolto, essa tempestade, se não os problemas, as frustrações, as horas ruins que nos assomam durante as nossas variadas vidas, as nossas variadas encarnações? O que seria se nós pensarmos de que, ainda que estejamos com o Mestre Jesus ao nosso lado, nós vacilamos ainda na nossa fé? Esses raciocínios nós podemos claramente ter. Ainda que os discípulos questionem quem é esse homem que acalma os ventos e o mar, os mares, nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que nada contém isso de extraordinário, de sobrenatural, de milagroso, porque trata-se de um dos muitos fenômenos de efeitos físicos, né, que Jesus realizou e que a doutrina espírita explica como uma consequência das leis, né, que a humanidade mal sabe ainda, mal tem conhecimento de todas elas. A gente vê muita explicação sobre isso no Gênesis e em trechos da Revista Espírita. Então, ainda hoje, meus irmãos, uma grande parcela da humanidade
ignora e não compreende Jesus. O alcance, né, e a razão pela qual ele esteve aqui. Ainda que estejamos distantes, ainda que estejamos perto dele, a gente vê de que essa postura da humanidade, essa nossa postura, né, enquanto humanidade, de não querer entender, né, essa autêntica, né, vinda de Jesus, que veio para nos ensinar a maneira pela qual nós temos que alcançar a plenitude, isso revela uma imaturidade espiritual muito grande. Porque Jesus, como eu costumo dizer, ele veio trazer os pensamentos de Deus, transmitir os pensamentos de Deus para a humanidade e não fazer uma divinização. Ele veio nos mostrar que todos somos capazes, todos temos condições de enfrentar as tempestades. Ele nos disse de que na vida nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ele venceu as tempestades. Então, naquele momento em que, complementado com a leitura de Dona Amélia Rodrigues, a gente observa que, apesar de estar com Jesus ao lado deles, houve uma conversa entre os apóstolos de dúvida, de medo, de temor, enquanto que João e André sempre ajudando a dizer de que não tivessem medo, que eles não iriam perecer. Meus irmãos, quantas vezes em nossas vidas nós nos duvidamos? Quantas vezes em nossas vidas nós nos afastamos dos pensamentos de Jesus e deixamos-nos enfronhar nas tempestades que a vida nos proporciona? Tempestades essas como uma consequência natural da lei de causa e efeito, porque passamos pelas tempestades que nós antes, né, nós em vidas transatas ou ainda na mesma vida, plantamos, semeamos e colhemos essas tempestades como algo que nós escolhemos. Então a gente vai entender de que o leme desse barco de nossas vidas, na popa, no comando, está o Cristo. Por que duvidar? Porque muitos de nós ainda acham de que ele dorme e dorme profundamente sem dar atenção para nós. Nós temos que entender de que as desventuras acontecem, mas tudo sobre uma justiça divina. Deus, nosso Pai, que é soberanamente justo e bom. Então, dificuldades, percalços, essas verdadeiras tempestades, elas vão desabar, mas elas vão desabar de maneiras diferentes. De uma maneira sobre aqueles incautos, aqueles invigilantes, aqueles que estão desprotegidos, mas de uma maneira em que o vigilante, aquele que tem fé, ele a recebe e sabe se proteger, se defender dela. E não nos faltam, meus irmãos, avisos. Não nos faltam a proteção dos benfeitores espirituais, para que possamos conseguir singrar esses mares da nossa vida e alcançar o porto, as praias, terra firme e darmos continuidade à nossa viagem. E a gente vai observando de que, na verdade, a nossa fé, aquela virtude que a gente traz infusa, íncita em nós, é que nós precisamos a cada dia desenvolvê-la. É aquela candeia, aquela luz, como Jesus nos falou, brilha a vossa luz, que nós trazemos dentro de nós. E essa centelha, ela tem que crescer. Ela tem que crescer para se solidificar e nos livrar das amarras, das imperfeições que nós trazemos, para que nos ajude a vencer, a criar determinados instrumentos para ultrapassarmos os nossos obstáculos.
E assim é a continuidade da vida, nesses mares, nessas tempestades, nessas bonanças. A gente vai observar de como se fala, né, muitas vezes, de que não damos a devida atenção a nos municiarmos da devida crença no amor de Jesus Cristo, de não estarmos com essa fé desenvolvida. Porque essa fé que é uma atitude de consciência. Porque, meus irmãos, para a verdadeira fé, para quem não tem fé, nenhuma prova é suficiente. Mas para quem tem fé, qualquer prova já basta. Nós precisamos entender de que a célebre frase nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, que está lá no túmulo de Kardec, dita-nos exatamente essa nossa viagem através dos tempos, através dos erros, através das existências. Então, a escolha que Jesus fez da travessia marítima, a hora undécima, né? Que aparentemente para os discípulos pareceria algo diferenciado, parecia algo para quem conhece o mar meio que temeroso. Poderia ter se evitado essa travessia. Mas quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós vamos ter que enfrentar situações inesperadas? Nós vamos ter que enfrentar situações que aparentemente não estão no nosso controle, mas que nós temos que nos ressignificar, reinventar. Resiliência é a palavra da vez. E com isso, nos adaptarmos e vencermos essa nova situação. Então, a questão não é que a travessia marítima foi por conta da vontade de Jesus, um mero capricho dele, vamos dizer assim. Mas foi um episódio para testar a fé dos apóstolos. Em face daquele espetáculo apavorante, como vocês vão poder ler, inclusive nos outros dois evangelhos, o de Mateus e o de Lucas, de que foi um fenômeno apavorante e que normalmente acontece em nossas vidas, né? E aí é interessante que Jesus, até em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, ele pergunta aos discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Então a gente vai percebendo, meus irmãos, que Jesus jamais nos deixa entregues à própria sorte. Porque mesmo naquela hora, naquela barca, e aparentemente ele estando dormindo na popa, né, ele nos prova que os ventos, que a natureza se acalma e se aquieta diante do seu poder. Poder esse, como ele sempre disse, que nós estamos fadados a ter, mas que precisamos ter o nosso crescimento, a nossa plenitude para isso. Então, existe uma condição para atingirmos essa plenitude, né? E que Jesus nos fala, é que nós assimilemos os ensinos dele, que sejamos fiéis ao Evangelho, à Boa Nova, ao Evangelho de amor que ele nos trouxe, para que possamos guiar os nossos próprios barcos, para que possamos atingir os portos seguros de nossas várias vidas. Então, a gente tem que se lembrar que ele nos disse, eu não lembro agora qual trecho do Evangelho de João, mas ele nos disse que se amássemos a ele, né, a gente guardaria os mandamentos dele. E que ele rogaria ao Pai para nos mandar um outro consolador, porque o que ele havia dito, muita coisa nós não havíamos entendido, e que outras coisas viriam para ser ditas, dado a nossa imaturidade espiritual. Então, essa fidelidade aos ensinamentos de Jesus, que ele nos ligou, né, implica fatalmente naquilo que o nosso mestre Kardec
veio a nos falar de que é a questão de termos uma fé inabalável, aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mas também, meus irmãos, nós termos esta fé, mas de maneira raciocinada. Nós precisamos ter a fé íncita, como eu falei. Essa fé dentro de nós, em que não se abala, porque sabemos o motivo e sabemos as suas origens. E não vamos simplesmente acreditar porque fulano ou ciclano nos falou. Isso seria uma crença. Isso seria crer, né? E aí a gente vai vendo que essa fé que é calcada na lógica, ela, no raciocínio, ela nos faz mostrar que nós aceitamos e entendemos as questões da vida, do mundo, de uma maneira lógica. Não porque nos disseram, porque, diferentemente da fé fanática, né, aquela fé em que as pessoas a recebem porque fulano falou, ou porque é assim e procure aceitar. Então a gente vai entendendo de que esse tipo de fé que fatalmente levaria a pessoa ao fanatismo, ela não se aplica. E não se aplica, e nós espiritistas sabemos e temos consciência disso. E aí a gente me lembra agora de que lá no livro Céu e Inferno, né, a gente vai ver lá no Código Penal da vida futura, naqueles 33 artigos, né, que Kardec nos fala logo que o sofrimento é inerente à imperfeição. As tempestades da vida, elas vão ocorrer. E toda a imperfeição, ele diz no segundo capítulo, né, que com toda certeza, ele quando fala isso, ele já diz assim, olha, toda imperfeição e toda falta dela promanada traz consigo próprio o castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Ou seja, a moléstia pune, como ele diz, os excessos e as ociosidades. E aí a gente vai entendendo que, quando ele nos diz acerca da existência do sofrimento, ele também nos fala no capítulo 3º do Código da Vida Futura que o homem pode se libertar das suas imperfeições por efeito da vontade. E aí, meus irmãos, a gente abre uma parte sobre esse assunto, porque da vontade, da nossa vontade, parte os nossos pensamentos, para que possamos nos modificar. Aliás, Emmanuel decorre isso muito bem no livro Pensamento e Vida, da vontade ser superior, do que se emana da vontade, que é o que sai do nosso espírito, nós geramos os pensamentos. E como ele diz, né, a mente é o espelho da vida. Dos nossos pensamentos, promanam as nossas ações, a nossa fala. Daí porque a necessidade de termos essa vigília, de andarmos vigilantes, através da oração, da leitura edificante, da procura da prática do bem, sempre que possível, naquele esforço da gente domar as nossas más inclinações. A gente vai observar que a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. E aí ele diz, tal a lei da justiça divina. E isso está lá ainda no céu e inferno. Então, a gente vai observando que, apesar de vivermos, levarmos o nosso barquinho no meio dessas tormentas, temos outros barquinhos, outras vidas juntamente conosco. Os apóstolos estavam num barco, outros estavam em outros. E muitas vezes a gente vai observar que, para termos o timão, o controle desse barco, é necessário que tenhamos a fé sobre aquilo que estamos fazendo. Porque no comando do barco maior está
justamente Deus, nosso Pai. A gente tem que começar a entender, meus irmãos, de que o fato de estarmos com fé, né, a desenvolver, não nos leva a ter isenção dos nossos sofrimentos. Aliás, além de Kardec no céu e inferno, né, Buda já falava isso, né? A certeza nas suas 4 nobres verdades, da certeza do sofrimento, né? A certeza da origem do sofrimento, a certeza da cessação do sofrimento. O sofrimento acaba. E a certeza do caminho que leva à cessação do sofrimento. Então, no momento em que, repito, nosso Mestre Jesus nos disse que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo, ele nos mostrou ali de que, apesar de aparentemente ele estar para nós incompletos, imperfeitos, dormindo, ele está com comando pleno sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, esse sentimento de fé que nós devemos deixar à mostra em nossa vida, ele é muito importante. Vejamos o momento em que estamos passando de pandemia do Covid-19, a necessidade de nos mantermos no distanciamento social, na necessidade de tomarmos os procedimentos, né, que são divulgados pelos órgãos de saúde pública, do uso do lavar constantemente as mãos com álcool, de lavarmos as mãos com água e sabão, do uso do álcool gel, do uso incessante de máscaras. São medidas que nós devemos tomar para enfrentar um tipo de tempestade que se passa em nosso planeta, que é uma tempestade que nós sabemos ser oriundas de nossas questões de vidas transatas. Então a gente tem que começar a entender que a disciplina faz parte desse trabalho de nós conseguirmos afastar, de nós conseguirmos acalmar as tempestades. E a vigilância, lastreada na oração, é algo de suma importância. Bom, para a gente concluir nossa exposição, eu vou convidar vocês, né, a gente fazer uma reflexão sobre um texto que eu gosto muito, que é do Espírito Meimei, uma psicografia de Chico Xavier, e que se intitula Não Percas a Tua Fé. Me permita ler para vocês. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de tudo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada e além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguiolhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Diante, meus irmãos, dessa leitura, vamos rogar a Deus que nos abençoe, que nos proteja, para que possamos tomar as atitudes necessárias para que a fé que já está dentro de nós, ela não fique retida, que ela cresça e que com o uso dela acalmemos as nossas tempestades,
e aprendamos a acalmar as tempestades dos outros, para que nessa nossa força, nessa união de solidariedade, consigamos vencer as tempestades. Rogamos a vós, Jesus amigo, o doce mestre da Galileia, que não nos desampare jamais, para que possamos sempre termos essa fé inabalável dentro de nós, hoje e sempre. Fique em paz, Jesus que nos ilumine e nos abençoe.